Você está procurando uma planta de porte médio a grande, uma planta encorpada que você possa colocar num vaso grande para decorar a sua casa? Então nesse vídeo eu vou te apresentar a Pleumele, essa planta linda, muito fácil de ser cultivada, tem um crescimento lento a moderado e ela inclusive já foi testada pela NASA como uma planta purificadora do ambiente. Então nesse vídeo eu vou te mostrar como cultivá-la e também como fazer o plantio corretamente, já que a minha Pleumele já estava há muitos anos num vaso e teve um probleminha. Então agora chegou a hora de replantá-la e eu vou mostrar para você como fazer esse plantio. Eu sou a Cris Bernardes, eu sou florista e jardinista apaixonada pela natureza e nesse canal eu compartilho com você todo o meu conhecimento, tanto profissional quanto as minhas experiências práticas cultivando as plantas. Então, se você ainda não é inscrito, já aproveita e clica aqui em se inscrever, ativa o sininho para receber as notificações e ficar por dentro de todo o conteúdo que eu trago aqui com tanto carinho para você. Eu quero que você, assim como eu, se apaixone pelo mundo das plantas. Então vamos começar falando como cultivar essa planta linda. Então começando pela iluminação. A Pleumele prefere ser cultivada em locais de meia sombra ou sol pleno. Isso quer dizer que ela gosta de algumas horas de sol ou então sol durante todo o dia. Então escolha um cantinho aí da sua casa que ofereça essa condição de luz. Isso é muito importante. Se você colocar a Pleumele num local que ela receba somente luminosidade, ela pode ficar estiolada, com os galhos compridos, procurando mais luz. E aí o formato dela não fica bonito e a planta pode começar a sofrer, inclusive, alguns ataques de pragas. Então, coloque a Pleumele numa condição de luz que seja favorável para ela, meia sombra ou sol pleno. E já vou aproveitar para te pedir para clicar aqui em curtir se você estiver gostando, porque assim o YouTube entende que esse vídeo pode ajudar mais pessoas que, assim como nós, amam a natureza. Então clica agora mesmo aqui em curtir. E agora vamos falar sobre as regas da Pleumele. Como eu mencionei no comecinho do vídeo, ela é uma planta muito fácil de ser cultivada. Ela é indicada, inclusive, para jardineiros iniciantes, aqueles que não têm ainda muitas habilidades na questão das regas. Isso porque a Pleumele aguenta alguns períodos curtos de estiagem. Então ela não é aquela planta dramática, se você esquecer de regá-la em alguns dias já vai sofrer. Não, ela é mais resistente, mas isso não quer dizer que a gente vai deixar a planta sofrer longos intervalos sem ser regada. Então sempre toca o solo e sente a umidade antes de regar. Se você tocou, não grudou terrinha no dedo, é sinal que ele está mais sequinho e aí sim você pode fazer uma rega bem em abundância até sair água pelos furinhos do vaso e só vai regar de novo quando ele estiver sequinho. Em relação à adubação, você pode adubar a sua Pleumele com adubo NPK 10-10-10, que é um adubo mais equilibrado, ou fazer aplicação de bocache, que é um adubo sólido, você aplica direto no solo da planta, ou humus de minhoca. Faz essa adubação com intervalos, seguindo a recomendação lá do rótulo do fabricante. E sobre a poda, a Pleumele não é uma planta que necessita ser podada com frequência. O mais importante vai ser retirar alguma folhinha ou outra que secou ou fazer uma poda de limpeza retirando algum galho seco. Mas se você for podar algum galho, você já aproveita para fazer muda dessa Pleumele, porque a multiplicação da Pleumele acontece através das estacas, dos galhos. Então você corta um pedaço do galho e pode colocar para enraizar na água
ou direto na terra, mantendo esse solo úmido até que a planta crie raízes. E agora eu vou te mostrar como que eu fiz o plantio dessa minha Pleomele. Então vocês viram que ela rompeu, ela quebrou o vaso que ela estava. Essa planta já estava nesse vaso há muitos anos, então chegou um limite que as raízes não tinham mais para onde crescer e quebraram o vaso. Vocês viram que até para eu transportá-la, ela veio sem vaso e mesmo assim a planta tinha o formato perfeito do vaso. As raízes formaram o formato do vaso. E o primeiro passo foi retirar o máximo que eu pude de substrato e tentar soltar um pouco as raízes. Eu fiz isso com a ponta dos dedos. Foi um pouquinho difícil, mas eu preferi do que pegar alguma ferramenta e acabar machucando alguma raiz. Então eu fui soltando aos poucos e retirando o máximo que eu consegui de substrato para que no novo vaso ela tenha um substrato novo, um substrato adubado para ela se desenvolver além de um espaço maior. E aí eu comecei pegando um vaso já com os furos de drenagem e comecei as camadas. Coloquei uma camada de argila expandida, que é o material que eu mais gosto para plantar espécies grandes, porque o vaso acaba ficando mais leve, né? A argila expandida é um material leve. Então a primeira camada de argila expandida, um pedaço de manta de drenagem, que ela vai separar o substrato da argila expandida. Coloquei um berço de substrato e aí vocês podem ver que esse substrato que eu preparei, ele tem terra vegetal, carvão moído, casquinhas de árvore, uma parte de areia, e eu mexendo bem ele, eu sinto que ele ficou um substrato leve que não forma bolas de terra. Fiz o berço, posicionei a planta e preenchi com mais substrato, até preencher todos os espaços. Eu senti que a planta estava firme, bem plantada neste vaso. E aí, como acabamento, eu optei em colocar casquinha de árvore, porque além dele proteger um pouco o solo, ele fica um acabamento mais bonito, esteticamente o vaso fica mais bonito. Eu acabei machucando um pedacinho do tronco, mesmo fazendo com cuidado, acontece na hora de colocar a planta dentro do vaso. E aí, para evitar a entrada de qualquer tipo de fungo, eu coloquei um pouco de canela em pó, que ajuda na cicatrização e evita essa proliferação, essa entrada de fungos na planta. Agora é só fazer uma rega em abundância e posicionar essa Pleomele lá no local que ela vai ser cultivada. Um local que ela recebe muita luminosidade e algumas horas de sol todos os dias. E aí, gostou de conhecer um pouquinho mais sobre a Pleomele? Me conta aqui nos comentários se você já conhecia essa planta, se você já cultiva. E não se esquece, se você gostou, clica aqui em curtir e compartilhe esse vídeo também com mais pessoas que amam a natureza. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e nos vemos no próximo. Um beijo e até lá!